Isaías 38, até o verso 6, a palavra de Deus diz: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém. Pai, obrigado pela palavra que mais uma vez temos o privilégio de ouvir aqui em tua casa, Pai. É isso que nós ansiamos essa noite, ouvir a tua voz, receber do Senhor a direção que só o Senhor pode nos dar, através da palavra que sai da tua boca, que é poderosa, que alimenta. É ela que queremos, não doutrinas humanas, não filosofias do mundo, mas a palavra que vem diretamente do Senhor a nós. E para isso, Deus, eu também entrego a minha vida ao Senhor, clamo agora pela unção, pelo poder do Espírito Santo, para que eu seja útil na ministração da Tua palavra, instrumento em Tuas mãos, que barreiras sejam quebradas, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz e sermos transformados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está também um episódio conhecido na Bíblia, da ocasião em que o rei Ezequias recebeu essa profecia de que iria morrer. E isso foi um choque, como seria na vida de qualquer um de nós, que recebe repentinamente uma notícia dessa tão grave, né, tão séria. E isso mostra para nós algumas coisas importantes que a Bíblia nos revela por princípios que a gente precisa aprender. A primeira delas, irmãos, é que todos nós, independente da nossa situação, independente do que pode ou não acontecer, nós estamos sujeitos a passar por lutas e adversidades. Estamos sujeitos a enfrentar notícias ruins. Não é só notícia boa que chega para a gente até gostaria que fosse assim, não é? Mas não é. A gente está sujeito a enfrentar também o dia mau, a enfrentar também uma notícia inesperada como essa. Isso pode acontecer com qualquer um. E uma lição que o texto também me dá, que isso pode acontecer inclusive com quem é de Deus. Algumas pessoas imaginam que notícia ruim só chega na casa do ímpio, que coisas ruins só acontecem com aquele que não crê. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia que eu leio, o Senhor Jesus disse que o sol nasce sobre bons e também maus. A chuva cai sobre bom e mau. Então, não é o fato de eu crer ou não em Deus que vai fazer a diferença em relação ao que pode acontecer comigo. Ezequias era um homem de Deus, não há dúvida disso pelo que a Bíblia fala dele. Mas chegou um dia em que veio uma notícia ruim, que veio algo ruim, que abateu o seu coração. Então, a primeira coisa a destacar é essa verdade, irmãos. Não se deixe enganar por mensagens mentirosas que dizem que com um cristão nada pode acontecer de errado. Não, não é verdade. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Todo mundo pode passar. As coisas ruins também podem acontecer, embora ninguém queira que elas aconteçam. E Ezequias foi um rei que sempre fez o que era bom e reto diante do Senhor. Vamos ler algumas coisas sobre Ezequias para entender esse seu comportamento. No segundo livro de Reis, no capítulo 18, segundo Reis 18, do versículo 1 ao 3, a Bíblia diz sobre o reinado de Ezequias. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá.
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Seu pai no sentido de antepassado, não é? Ele era da linhagem, da descendência de Davi e fez as coisas retas, como fez seu antepassado Davi, fez o que era bom, fez o que era justo, ou seja, teve um comportamento exemplar como rei, como homem temente a Deus. É o testemunho que a Bíblia nos dá sobre ele. Ainda mais adiante, nesse mesmo capítulo 18, no verso 5, veja o que diz a Bíblia sobre ele. Confiou no Senhor, ou seja, teve fé, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Veja o testemunho bíblico sobre ele. Temeu a Deus, teve fé, confiou no Senhor, fez o que era reto, não houve outro semelhante a ele, nem antes nem depois. Pelo que diz então o texto, foi o melhor dos reis de Israel, dos reis de Judá, mais especificamente. Então, um homem de quem não podemos dizer nada a respeito da sua vida pessoal, da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, da sua fé, confiava em Deus, temente ao Senhor. Então, é algo que é destacado na vida desse homem chamado Ezequias. Então, o que isso mostra para mim? Primeiro mostra, irmãos, que o fato de nós sermos crentes, sermos de fé, sermos pessoas exemplares, sermos pessoas como todo crente deve ser, não é? Isso não é novidade, isso não é nem para ser aplaudido, isso é o normal. Um cristão genuíno deve ser assim. Mas o fato de sermos assim não nos livra de passarmos por dificuldades na vida. Não nos livra da notícia ruim que pode chegar a qualquer momento. É uma evidência que esse texto me dá. E a diferença não está no fato de eu crer ou não crer em Deus, de eu ser bom ou eu ser mau. A diferença está na maneira como nós enfrentamos a adversidade. Como eu disse, o fato de ser de Deus, o fato de ter fé, não me livra de passar por um problema que um outro que não tem nada disso, não crê, é ruim, não está nem aí para Deus, pode também passar por um mesmo problema. O que diferencia um grupo do outro? A reação. A maneira como nós reagimos às adversidades da vida. A maneira como nós reagimos às notícias ruins. É isso que vai mostrar realmente a fé que temos. A fé que é professada vai ser mostrada através de ações. Como dizia Tiago, a fé sem obras é morta. A fé apenas discursada, ela se demonstra mais eficaz na hora da adversidade, através da minha reação, da maneira como eu enfrento e reajo às coisas que eu não gostaria de estar passando. Algumas pessoas reagem de maneiras bem diferentes às adversidades da vida, e essa reação é que vai mostrar realmente quem somos diante de Deus. Há pessoas que assumem reações completamente opostas. Há um grupo que, diante de uma dificuldade, simplesmente se acovarda, se conforma, aceita passivamente. É o que Deus quer para mim, fazer o quê, não é? Um comportamento passivo, um comportamento conformista, não é? Tá bom, assim Deus quer e tal. Esse é um tipo de resposta que eu posso dar, não é? E eu acabo me conformando e aceitando passivamente qualquer derrota. Outras pessoas partem já para um outro extremo, se tornam independentes, buscam a solução pelos seus próprios meios e acabam indo para longe de Deus. Alguns ficam com raiva de Deus, porque o Senhor permitiu que eu passasse por isso.
Ah, porque isso está acontecendo na minha vida? E aí se afastam do Senhor, buscam soluções próprias, buscam dar um jeito da sua maneira. É uma outra possibilidade de reação diante dos problemas que podem atingir a todos. O ímpio, normalmente, quando está assim, fica mais ainda revoltado. Aí é que ele diz, é por isso que eu não creio em Deus mesmo, porque olha só o que eu estou passando. E pessoas reagem dessa forma. Mas existem alguns, irmãos, como Ezequias, que se tornam um exemplo a ser seguido por nós. Existem alguns que realmente creem no Senhor, confiam em Deus e que nos ensinam a reagir diante de uma adversidade, como foi essa notícia que chegou ao rei Ezequias. Ele não abre mão das promessas de Deus, não abre mão da sua fé, do seu relacionamento com Deus, independente do que esteja acontecendo naquele momento. A pergunta para nós: você pertence a que grupo? Quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, qual a sua reação? É isso que vai determinar, de fato, quem você é e no que você crê, ou em quem você crê. É na hora da reação que nós vemos quem é a pessoa. Isso se aplica a muitas áreas da vida, não é? Às vezes uma pessoa que tem uma aparência tão calma e tranquila, pisa no pé dela, para você ver o que acontece, não é? Dá uma pisada naquele calo inflamado dela. Aí você vai ver, ou seja, é na reação que a gente percebe realmente quem é a pessoa. E é na reação às adversidades que nós podemos ter um termômetro da nossa fé, que nós podemos medir a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Ezequias, ele pertencia a esse grupo da fé, esse grupo da confiança em Deus, esse grupo do relacionamento com Deus, e ele vai nos dar algumas lições sobre como enfrentar essas adversidades. Voltando lá para o texto que estávamos em Isaías 38, vamos voltar lá mais uma vez, ao livro do profeta Isaías, no capítulo 38. No versículo 1, veja como começa essa história. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. Como é que era a enfermidade? Mortal, não é? Algo que não se tinha notícia de cura, algo que, quando acontecia, a pessoa normalmente morria. Assim foi identificada a sua enfermidade. E lá, no meio dessa enfermidade, no meio do possível tratamento paliativo a ela, já que se reconhecia ser mortal, ele recebe a visita do profeta Isaías. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. O profeta Isaías é um profeta de Deus, o que você acha? Tem boas credenciais? Tem um bom currículo? Ou é um profetinha desses das igrejas que ficam aí dando profetada na cara dos outros? Hein? Quem é o profeta Isaías? É um profeta de Deus. É um homem que fala por Deus e as coisas acontecem. É um homem usado por Deus para ministrar a palavra de profecia. Não foi um homem de qualquer aí da profetada que chegou lá e disse uma coisa qualquer. Foi Isaías que foi visitá-lo. Olha o peso que isso representa, não é? E ele chega para ele e diz: assim diz quem? O Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não é Isaías. Quem está dizendo é o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você gostaria de receber a visita de Isaías quando você estivesse doente? Que animador, Isaías, né? Quando você estiver doente, Isaías bater no teu quarto, você não deixa ele entrar, tá? Porque ele traz a palavra assim, sabe, igual um médico americano, né? Ele fala logo que tem, sem rodeio. Você vai morrer, tá? A doença é essa, não tem jeito, eu vou te dar aqui uma semana, tá bom? Pronto, né? É assim que ele fala. Muito animador. E ele vem falando não em nome da ciência, não em nome de um conhecimento pessoal, mas em nome do Senhor. E o Senhor diz explicitamente: coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Não teve esperança para Ezequias.
Ele não foi lá fazer uma visita social, vamos orar, não, segura aqui na minha mão, vamos clamar, Deus vai te curar, creia, declare, em nome de Jesus, ordene, decrete, profetize. Não, ele veio jogar a pá de cal em qualquer esperança que tivesse Ezequias em relação àquela enfermidade. Ele veio dizer, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Que profecia negativa, né, irmãos? Só que o problema dessa profecia negativa, hoje, se chegasse um profeta desse por aí e dissesse isso para mim, eu mandava ele pastar, né? Mas não é um profeta desse, é Isaías que está falando. É uma profecia negativa de um profeta verdadeiro. Aí a coisa se complica, né? Aí a coisa aperta. O que a gente faria numa hora como essa? Qual seria a reação da gente, né, recebendo um diagnóstico desse? Primeiro, um diagnóstico médico, né? A doença que você tem é mortal. Nunca vi ninguém escapar dela. Isso foi o que disse a medicina. Aí, certamente, ele começa a orar. Ele começa a buscar, né? Quando você recebe uma notícia ruim, o que você faz? Você começa, Senhor, que isso? Não, poxa, e tal. E aí vem Isaías e diz, olha, não adianta, você vai morrer, você não vai viver, quem está dizendo isso é o Senhor, e não há expectativa para você. Então, é uma situação de crise muito grande. E isso é um exemplo de saúde, mas eu poderia usar exemplos de outras qualidades aí de problemas que podem chegar de repente para você. Como um patrão que diz, olha, a crise está grande, você vai ser demitido. No final do mês, você passa aí para pegar as suas contas. Olha, o seu contador chega para você, tem um negócio e diz assim, olha, eu quero te dar uma notícia, você está falido. Não tem mais solução para recuperar a sua empresa, o seu negócio. São palavras determinantes, palavras chocantes, palavras que levam a gente a um desespero, talvez, se isso está acontecendo, não é? Notícias ruins, mas que, como no caso de Ezequias, vinham de uma fonte boa. Não é uma notícia ruim da boca de um azarento, não. É a notícia ruim de uma fonte boa, confiável, de uma pessoa que é de Deus. Foi isso que ele disse a Ezequias naquele momento. E aí é que vai se apresentar a reação que é diferente de um homem de Deus para aquele que não é de Deus ou para aquele que finge ser de Deus. A reação é que vai determinar quem nós somos nessa hora. O que Ezequias fez diante da palavra do profeta? Botou ele porta fora, né? Soltou os cachorros em cima de Isaías? Não, ele não fez nada disso. A Bíblia diz simplesmente no verso 2 que ele se virou o rosto para a parede e fez o quê? Orou ao Senhor. Simplesmente o que ele buscou foi orar. O recurso que o crente tem é oração, irmãos. Ele se volta para o Senhor e simplesmente ora. É simbólico aqui o que diz a Bíblia, ele virou o rosto para a parede. E aí é um problema, né? Porque eu já vi algumas pessoas literarizando essas coisas, né? E dizendo assim, olha, Ezequias está nos ensinando uma maneira de orar que dá certo. É como se fosse uma mandinga de oração, entendeu? É uma superstição só, né? As pessoas andam doidas atrás de fórmulas de sucesso. Então, olha, se você tiver com uma doença mortal, só vale se você orar com a cara na parede. Igual brincadeira de esconde-esconde, né? Vira para a parede e começa a orar. É uma fórmula de oração que ele está ensinando aqui para a gente? Será que é uma fórmula que ele está dizendo, poxa, deu certo com Ezequias, vai ter que dar certo comigo. Se vier uma notícia ruim, me volto para a parede. Não, o que Deus está mostrando simbolicamente nessa atitude real de Ezequias é a atitude de humilhação. A Bíblia fala, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A diferença entre o crente e o descrente é que o crente se humilha na presença de Deus, irmãos. O descrente se revolta diante da notícia ruim.
ao passo que o crente se humilha. O crente busca o Senhor e se humilha na presença de Deus. A posição de oração dele, ela representa essa humildade diante do Senhor. Não é uma receita de oração, não é um método que ele está me ensinando, mas o que ele está é mostrando a sua dependência de Deus, com a cara para a parede, colocado diante do Senhor, clamando por uma solução que ele sabe não pode vir de outro senão do Senhor. E é interessante porque mesmo diante de uma palavra de Deus, ele ainda recorre. Poderia alguém dizer, mas foi o Senhor que falou. Foi o Senhor que falou através de Isaías. Não adianta nem orar, porque já está decretado pelo Senhor. Ele usa a sua fé. Ele usa o seu relacionamento com Deus. Ele se humilha na presença de Deus. Ele vai buscar aquele mesmo que trouxe a palavra dizendo que não tinha jeito. Ele vai apelar para a misericórdia. Ele vai apelar para a graça de Deus. E ele vai se colocar em oração a esse Deus. E ele declara a sua obediência a Deus. Na sua oração, no versículo 3, vamos entender. Ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Esse currículo aparente aqui apresentado por Ezequias não é, como alguns podem pensar, uma reivindicação de direitos, não é? Senhor, eu te servi, eu fiz tudo bom, como é que agora o Senhor faz isso comigo? Ele está apenas dizendo a Deus da sua obediência, que na verdade era verdadeira. Ele não estava inventando nada sobre o que ele disse aqui. Tudo que ele disse aqui é a palavra de Deus, foi o que a Bíblia já tinha dito sobre ele, como nós lemos lá em 2º livro de Reis. Ele está apenas afirmando não algo do seu coração, mas algo que era notório e conhecido. Não era uma invenção da sua insanidade. Existem algumas pessoas que reivindicam de Deus dizendo coisas que não são verdadeiras, se achando coisas que na verdade não são, pensando de si mesmas mais do que convém pensar e achando que podem exigir de Deus algum pagamento pelo serviço prestado. Não é isso que Ezequias está fazendo. Ezequias está apenas dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Eu me lembro daquele homem na cruz ao lado de Jesus dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra, Senhor, de mim. E o resultado da sua oração foi um choro incontido. Diz a Bíblia que ele chorou muitíssimo. Após dizer essas palavras, ele não tem mais palavras e ele simplesmente chora. Ou seja, ele busca a Deus, primeiro com humildade e com sinceridade do seu coração. Irmão, se há uma coisa que agrada a Deus, é um coração sincero. Deus não está muito aí para as nossas palavras, mas sim para o nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração, e Deus vê o coração antes de qualquer coisa. Existem pessoas na Bíblia que disseram palavras a princípio chocantes para Deus, mas que não foram levadas em conta porque Deus lhes conhecia o coração. Ao passo que outros disseram coisas muito menores e foram severamente punidos, porque Deus lhes conhecia o coração. Deus conhecia o coração de Ezequias, que está agora se humilhando diante do Senhor, está se derramando diante de Deus, com humildade, com reverência, colocando diante do Senhor todo o sentimento da sua sinceridade. Ele era rei, ele era poderoso, ele poderia ter ao seu dispor os melhores médicos, tanto do seu reino quanto de outros reinos, ele poderia ter os melhores tratamentos, ele era o rei daquela nação, mas ele sabia que nesse momento o único que poderia fazer por ele alguma coisa era o Senhor. E ele não foi buscar em nenhum outro lugar
Talvez algumas pessoas sem fé, depois de ouvirem uma palavra como essa, você vai morrer, elas diriam, não, eu vou buscar outras coisas, eu vou em outros lugares, eu vou aqui, eu vou ali. Quantos irmãos eu já presenciei? Pessoas fiéis a Deus na igreja, pessoas que estavam ali buscando ao Senhor, tudo muito bem, tudo muito bonito, até que veio uma notícia de morte. Nessa hora eu quero ser abençoado, até para o Zé Arigó eu vou. Você lembra do Zé Arigó? Muito antigo isso também, né? Eu tenho uma mania de falar umas coisas antigas. Ninguém lembra do Zé Arigó? Médico espírita que rasgava as pessoas e tirava mais carne dentro delas. Ninguém lembra disso. Tem outros mais modernos aí, mas o sentido é o mesmo. Na hora que a coisa aperta, a pessoa vai para o diabo, vai para a macumba, vai para não sei onde, porque ela quer é ser curada. Não importam as mãos que lhe curem. O que ela quer é o benefício. É aí que se revela a fé. Como eu disse, não é naquilo que falamos, mas é nas atitudes que tomamos quando a coisa aperta. Você conhece gente assim, que estava na igreja, mas quando veio a notícia de morte, ela vai para qualquer lugar. Ela quer uma palavra, ela procura qualquer profeta, ela vai atrás das profetadas de tantas igrejas por aí, e quando nada disso resolve, até para o espiritismo ela vai. Ela vai tomar o que mandarem tomar, ela vai fazer a experiência que tiver que fazer, ela vai procurar o que tiver que procurar em busca da sua cura. Ezequias tinha todos os recursos possíveis para procurar o que ele quisesse procurar. E naquela época não faltava feiticeiro, tá bom? Ele podia procurar o que ele quisesse procurar, e qualquer um que ele procurasse o atenderia com prazer. Mas ele procurou o Senhor. Ele virou para a parede, ele se humilhou diante de Deus, ele orou e chorou. Chorou com toda a sinceridade do seu coração. Foi essa a atitude que ele teve diante dessa palavra que veio de Deus, que era negativa. E aí a gente acha que de Deus só vem palavras positivas, de Deus vem sempre a verdade. A questão de ser positiva ou não depende de como eu encaro. O que a minha Bíblia diz é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus está no controle de todas as coisas, mas ninguém quer morrer. Então ele orou, ele buscou, ele clamou e buscou ao Senhor. Buscou ao mesmo que lhe deu a palavra a princípio negativa, mas foi a ele mesmo que ele recorreu. Quando a gente recebe uma negação, uma recusa, a gente vai procurar outro que de repente nos dê uma palavra positiva. Ele foi buscar o mesmo Deus que deu a ele uma palavra que ele não queria. É essa a lição que esse texto traz para a gente. E aí, irmão, sabe o que decorreu disso? Decorreu o inesperado para muitos que não creem em Deus. No versículo 4, a Bíblia diz, então, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Deus ouviu a oração de Ezequias. E aqui é um problema teológico para alguns, porque alguns dirão, Deus mudou de ideia? Será que Deus mudou o seu pensamento? Não, Deus não muda de ideia, Deus muda a realidade, irmãos, há uma diferença muito grande. A realidade foi mudada por Deus, porque também na vida de Ezequias mudou uma postura também. Deus é poderoso para mudar qualquer realidade. A palavra que ele trouxe, você vai morrer desta enfermidade. Como quem diz, eu não vou intervir nesta enfermidade. Não é que a enfermidade tenha vindo da parte de Deus para ele. Não é que a enfermidade tenha sido colocada nele por Deus. O que Deus está dizendo é, você vai morrer, porque eu não vou intervir. Mas agora eu clamei. E aí Deus diz, eu ouvi o teu clamor,
eu vi as tuas lágrimas e eu agora decidi intervir. Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Agindo Deus, qual é o problema que é maior do que ele? Qual a doença que é incurável? Agindo Deus. E ele então diz, eu agora vou intervir. E o versículo 5 diz, eu vi. Olha, eu vi a oração. Eu vi a oração que ele fez. Eu vi as tuas lágrimas. Eu ouvi as tuas palavras, mostrando, irmãos, que Deus sempre ouve a nossa oração. Deus sempre está ouvindo aquele que clama. A Bíblia diz, clama o justo, e o Senhor ouve e o livra de toda a tribulação. O justo precisa clamar. O que nós temos que fazer é clamar. Só que muita gente, ao invés de clamar, acrescenta um re antes da palavra e começa a reclamar. Você clama ou você reclama? Isso faz toda a diferença, meu irmão. Muitos de nós só sabem reclamar. Reclamar seria, num sentido mais imediato, clamar de novo, não é? Só que não tem mais esse sentido, porque reclamar seria clamar de novo por algo que, na verdade, estou insatisfeito. Ganhou essa conotação no idioma. Então, clamar acaba se transformando em reclamar na vida de muita gente, e o que se ouve é reclamação, é queixume, é murmuração da sorte, da vida, do azar, sei lá de quê, e a pessoa inconformada se volta contra Deus. Ezequias tinha um currículo maravilhoso, mas ele não se voltou contra Deus. Ele não colocou a sua vida acima do bem e do mal, achando que nada poderia lhe acontecer. Ele apenas clamou e chorou e falou com Deus, Senhor, o Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe como eu tenho te servido com verdade, com coração sincero. E começou a chorar naquela oração, naquele clamor, e Deus ouviu e viu aquela oração e aquelas lágrimas. E uma coisa eu digo a você, meu irmão, Deus ouve e vê a oração e as lágrimas de qualquer um de nós. Não é em vão, não está distante do olhar de Deus. Ele ouviu, ele viu e ele agiu. Deu a Isaías uma palavra e deu a Ezequias o livramento. E veja, na sentença de Deus aqui, ele acabou dando a Ezequias até o que ele não pediu. O que Ezequias queria na sua oração? Não morrer. Concorda? De quê? Da enfermidade. O problema era a enfermidade. Ele clamou pela enfermidade. Quando Deus respondeu, Deus fez mais do que ele pediu. Deus disse, olha, eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. E no versículo 6 ele diz, eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, a você essa cidade, e vou defender essa cidade. Isso aqui ele não pediu. Percebeu que ele não pediu isso aqui? Deus deu mais. Por isso a Bíblia diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ezequias só pensou na cura. Veja, o que adianta ser curado e depois ser morto por um assírio? O que adianta ser curado e depois ser invadido, dominado, levado preso, sei lá, né, morto? Não adianta nada, Deus está vendo muito mais longe. Deus está dizendo, além de te dar mais anos de vida, eu ainda vou livrar você dos assírios. Eu ainda vou guardar você. Eu ainda vou livrar você da morte, que agora não é por doença, mas poderia ser uma morte trágica numa guerra. Eu vou livrar você até daquilo que você não me pediu. Veja, Deus não está preso às nossas palavras. Deus não está preso às nossas orações. Deus faz o que Ele quer. Ele é soberano. O que eu tenho que aprender com isso é me submeter, me humilhar, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. É isso que nós temos que aprender, irmãos, porque o Senhor é soberano para fazer o que Ele quiser. E aí, queridos, uma última lição que eu quero trazer nesse texto aqui de Isaías, compartilhar contigo. No mesmo capítulo 38,
a gente vai ao versículo 21, para ver o desenrolar dessa história. Diz assim: ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Veja, Deus disse por Isaías que agora ele iria viver mais 15 anos. Está bom o tamanho para você, 15 anos, ou está pouco? Depende, né? Com quantos anos você está, não é isso? Depende de quantos anos você tem. Mas para quem não tinha nada, está muito bom. Está ou não está? Para quem não tinha mais nenhum, agora tem 15 para viver bem. Mas o interessante do texto é que isso poderia ser feito simplesmente pela palavra de Deus. Haja luz, houve luz. Quero, fique curado. Quero, saia a úlcera, saia a enfermidade. Mas Deus operou através de um remédio. Simbolicamente está descrito aqui um remédio. Uma pasta de figos foi feita e colocada sobre a úlcera, para que a saúde fosse recuperada. Qual é a lição que isso aqui traz para nós? Veja, Deus ordena a cura, mas o medicamento não deve deixar de ser tomado. Entende isso, irmãos? Há muito conflito nessa área sobre fé, sobre a ação de Deus. Não, para mostrar a minha fé, eu tenho que parar de tomar os medicamentos. Irmãos, Deus não está preso às nossas atitudes. Deus não está preso às coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Deus não está preso a métodos, por isso eu disse, não é ensinando a orar contra a parede que vai resolver. Deus não está preso a essas coisas. Você não tem que provar nada. Não, vou provar a minha fé, vou parar de tomar isso. Deus está no controle da sua vida. Clame ao Senhor, chore diante de Deus, se humilhe diante dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. O remédio foi aplicado e ele foi curado. Quem curou? Foi Deus ou foi o remédio? Foi Deus. Mas Ele quer mostrar que o fato de Deus agir não requer necessariamente que você pare de aplicar o que tem que aplicar. Porque Deus não está preso a essas coisas. Deus faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, irmãos, às vezes Deus pode usar um médico para curar. Pode ou não pode? Deus pode usar um medicamento para curar. Deus pode usar o que Ele quiser para curar. Concorda com isso? Qualquer coisa. Às vezes Deus usa a palavra. Olha no ministério de Jesus, olha os milagres de Jesus. Foram todos iguais? Foram todos do mesmo jeito? Não, não foram. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar a multiforme graça de Deus, as várias maneiras do seu agir, para a gente não ficar preso a métodos, não ficar preso a mandingas. Jesus curou alguns com a palavra. Manda uma palavra, meu servo será curado. À distância, o cara foi curado. Com outro, Jesus colocou a mão. Em outro, Jesus passou lodo nos olhos, usou um elemento lá da terra, passou, cuspiu, botou. Então, é do jeito que Deus quiser. Deus pode curar com a imposição de mãos da igreja. Você crê nisso? Eu creio. Eu posso orar por você, impor as minhas mãos e Deus curar. Ah, são as mãos do pastor Maurício. Aí alguém vai começar a ver que a minha mão está brilhando. Aí o outro olha de longe, ih, olha, tem um óleo na mão dele. Não, tá oleosa mesmo a minha pele. Entendeu? Então as pessoas começam a inventar isso. Não, porque o pastor é poderoso, ele põe a mão e as pessoas... Poderoso é Jesus, irmãos. É Jesus o poderoso, que ninguém se apodere daquilo que Deus está fazendo. Que nenhum profeta se apodere do poder de Deus. Ele pode curar do jeito que Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Eu quero ler só 2 versículos para a gente terminar. Em Marcos, capítulo 16, versículo 18, lá no final do Evangelho segundo Marcos,
Olha como o Senhor dá aqui instruções aos seus discípulos, em Marcos capítulo 16, verso 18, ele diz: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É uma possibilidade que Deus nos dá de orar, de impor as mãos, de clamar, mas não manda ninguém parar de tomar os remédios, parar de fazer o que tem que fazer. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Outro texto para você entender, Tiago, capítulo 5, um texto também bastante conhecido, Tiago, capítulo 5, no versículo número 14. Tiago, capítulo 5, verso 14, diz a Bíblia: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome de quem? Em nome do Senhor. É o óleo que cura? É a mão do presbítero? É o nome do Senhor. Mas podemos orar e ungir com óleo? Podemos, mas não podemos venerar o óleo, não podemos venerar as mãos que foram impostas sobre nós, porque quem cura é o Senhor. Entenda isso? Então, como nós vamos reagir diante das adversidades? Ezequias já nos deu a resposta, irmãos. É colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, é crer e confiar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando precisar clamar, chorar, se humilhar, colocar-se diante de Deus, isso é o melhor que nós temos a fazer. Clamar e não reclamar. Amém? Que você aprenda a clamar e que não saia da sua boca nenhuma reclamação contra Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero orar essa noite pedindo a Deus por você. Por você que essa noite está enfermo. Eu quero orar pelos enfermos. Se você está aqui com alguma enfermidade, vem aqui à frente, os pastores vão impor as mãos sobre você, mas não são as nossas mãos, mas sim o poder de Deus, a sua fé, a sua confiança, o seu clamor. Se você está vivendo isso, vem aqui orar, venha colocar diante de Deus a sua vida. Se é para clamar, clame, se é para chorar, chore, mas confie no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. O prazer de Deus é abençoar. Há um propósito em todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Coloque a tua vida agora diante de Deus. Os pastores vão impor as mãos, mas é o poder do Espírito Santo que trará a cura que você precisa. É o poder de Deus agindo na sua vida que vai restaurar você de acordo com a vontade do Senhor. Seja tocado pelo Senhor essa noite, seja abençoado pelo Senhor essa noite, que o Senhor toque em você para te livrar do mal, para te livrar da enfermidade, para te livrar da notícia ruim que chegou à tua casa, que chegou aos teus ouvidos. Que o toque da mão do Senhor, curador, poderoso, para dizer a você: a minha palavra é maior, a minha vontade é soberana sobre a sua vida. Não são os médicos que vão determinar quanto tempo você tem, não são os médicos que vão dizer o que vai acontecer com você. Eu é que digo que eu vou fazer, eu é que digo o teu momento e a tua hora. Está nas minhas mãos e não na mão de homem algum. É assim que Deus está dizendo a você essa noite. Confia no Senhor, submeta-se a Deus de todo o teu coração, espera em Deus. E eu te peço, Senhor, a cura. Eu te peço um milagre essa noite, meu Deus. Abençoa teus filhos aqui que estão enfermos. Abençoa esses que agora estão sofrendo, que sintam nesse momento, Deus, o agir do teu Espírito sobre o seu corpo, trazendo a cura, livrando do mal. Aonde está doendo, aonde está incomodando, Pai, aonde o membro está parando, aonde, Senhor, há um problema, aonde há um tumor, aonde
onde há um caroço, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, coloca as tuas mãos ali e de acordo com a tua vontade, livra teus filhos, Pai, livra teus filhos desta enfermidade. Eu te peço, ó Deus, no poder do teu nome, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, não só o que estamos te pedindo, mas tudo aquilo que o Senhor sabe ser necessário para a nossa vida. Abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus cure você, em nome de Jesus. Recebe a cura do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. O Espírito de Deus, eu creio, está aqui. Eu creio, Senhor, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. eu creio, meu Pai. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à
Senhor, pra te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto, Senhor. Glória ao nome do Senhor.